Gravação? Gravando aí, Marquinhos? Claquete. Tudo bem. Hoje a gente dá sequência aqui nos nossos estudos sobre Trindade, né? E vamos falar um pouquinho aí a respeito do Filho. Semana passada falamos do Espírito Santo e agora a gente vai para a pessoa do Filho, Jesus Cristo. Tá? Já tá no jeito? Tá no jeito, Marquinhos. Olha só que maravilha. Só agora posicionar aqui, ó. E vamos que vamos. Muito bem. Quando a gente pensa no Filho, Jesus Cristo, assim como o Espírito Santo, a gente também tem algumas verdades. E aqui a telinha deu uma bagunçada, Marquinhos. Agora vai. Tem algumas verdades que são importantes da gente considerar, né, a respeito do Filho. Acho que o nosso objetivo não é o detalhe do detalhe, até porque não, né, seria um estudo extenso, e quem sabe num outro momento Deus nos dá essa oportunidade, mas aqui o grande objetivo é entender, né, o papel de cada um deles dentro da Trindade e como esse papel impacta ou afeta as nossas vidas, né? Vou voltar aqui um pouquinho só para a gente lembrar da parte do Espírito Santo, né? Lembra que a gente trouxe aqui alguns aspectos do Espírito Santo, né? Então a gente viu que o Espírito Santo ele santifica, o Espírito Santo unifica, revela, o Espírito Santo capacita. Então nossa relação com o Espírito Santo não está, obviamente, limitada só a esses pontos, né? Muito mais, a obra do Espírito Santo é muito mais ampla do que 4 frases, né? Mas o objetivo é exatamente trazer um pouco do como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como Trindade, como essa relação impacta as nossas vidas de uma forma direta o tempo todo. E assim como a gente fez com o Espírito Santo, a gente vai fazer também com o Filho. Tá? E aí tem aqui então a primeira verdade a respeito do Filho, diz que Deus se revela em Jesus Cristo. Tá? E temos aqui em 1 João capítulo 1, versículos 17 e 18, exatamente essa contestação, né? Constatação, na verdade, né? De que Deus se revela em Jesus Cristo. Olha só o que diz o texto. Olha aí, Marquinhos, não está em grego, então tá fácil para todo mundo ler, né? Sim. A lei foi dada por meio de Moisés. Aqui João está falando uma verdade que era super conhecida para as pessoas daquela época. A lei foi dada por meio de Moisés. A graça, aquele favor de Deus que ninguém merecia, mas ainda assim o Senhor decidiu dar esse favor, né? A graça e a verdade não vieram da lei. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, este favor, sem merecimento, liberado por Deus, e a verdade que liberta, foram dados por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus completamente revelado. Assim. Você tem algumas passagens onde os profetas tiveram revelações da parte de Deus, mas nunca foram revelações completas, assim, exatamente, né? No detalhe do detalhe. Era Deus, em alguns momentos, falando com os profetas, falando com os patriarcas, mas dando detalhes dele, assim, ninguém teve. Agora, né, Jesus, que está junto do Pai, é quem realmente revelou, né, o Pai. E é interessante porque quando a gente vê
o ministério de Jesus, Jesus sempre faz referência a Deus como Pai. Isso não é muito comum no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, poucas vezes a gente tem essa referência de Deus como Pai. Quem mostra o Pai como Pai, né, é Jesus. Tanto que quando ele nos ensinou a orar, ele ensinou como, Marquinhos? Pai nosso, que estás no céu. Né? Moisés não trouxe essa revelação de Deus como Pai. No Antigo Testamento, a visão das pessoas a respeito de Deus era uma visão de Deus e o povo de Israel como povo, como servo de Deus. Com Jesus, a gente vê Deus agora como Pai, no sentido de cuidar, de proteger, de livrar, de prover, né, de amparar, em todos os sentidos, né, que a gente pode imaginar Deus como Pai. E essa revelação só veio através de Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, né, Deus, todo poderoso, todo soberano, o povo, de vez em quando, ou quase sempre, né, trocando por Baal, né, ou por outra forma de idolatria, bezerro, a rainha do céu, e por aí vai. Então, sempre trocando Deus por uma alternativa, porque para eles era ok fazer isso, mas a gente sabe que nunca fez parte do plano de Deus. Ele, quando entrega os mandamentos, o que ele fala? Não terás outros deuses diante de mim. O que a lei diz? Só o Senhor é Deus, não tem outro. Mas o povo ficava, né, alternando. Então, ora corria para Baal, ora corria para Azerá, ora corria para, né, os bezerros de ouro lá que o povo inventava, de bronze, de prata, de qualquer coisa. Com Jesus, a revelação é: nós temos Deus, mas a gente não enxerga esse Deus como um ser distante, inacessível. A gente enxerga como Pai, como alguém próximo, como alguém que está ali do nosso lado. Se a gente não virar essa chave, a gente acaba tendo uma relação com Deus religiosa, sabe? Como alguém que está ali, né, todo poderoso, e que na sua misericórdia ele faz alguma coisa. E não é isso que Jesus quis nos ensinar, né? Jesus quis ensinar que, por mais que ninguém viu Deus, né, o Deus unigênito, Jesus, que está junto do Pai, é quem revela o Pai para nós. Então, tudo que nós sabemos a respeito de Deus, a gente sabe porque Jesus contou para nós, né? Então, quando ele fala, ó, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Quando ele fala, ó, tudo que vocês pedirem, né, peçam em meu nome, que o Pai vai dar por você, para vocês. Né? Então, se você olhar todas as falas de Jesus, você vai ver que Jesus nunca tinha uma preocupação de se promover, né? Tanto que em Marcos, bem no comecinho do Evangelho de Marcos, né, quando Jesus começa a ganhar a atenção das pessoas, as pessoas queriam, né, Jesus ali para fazer os milagres e tal, ele sempre fugia da publicidade, né, de querer, né, ter atenção para si mesmo. Tudo que ele queria era glorificar aquele que o enviou, que é o Pai. Tá? Então, se você quer entender o Pai, a gente vai falar do Pai semana que vem, né? Mas se você quiser entender o Pai, está nas palavras de Jesus. Porque Jesus revela o Pai para nós, né? Em todos os detalhes que nós conseguimos entender, porque a gente não consegue entender tudo. Mas naquilo que a gente consegue entender,
Jesus mostra o Pai para nós. Só que não é só isso. Se a gente continuar, deixa eu alternar aqui essa janelinha, né? Jesus Cristo como Filho é o fundamento da nossa salvação. Nós, como seres humanos, não conseguimos nos salvar, né, Marquinhos? A gente não se salva. A gente não tem muito jeito, né? E por que a gente não consegue se salvar? Por que, Marquinhos? Porque nós somos pecadores. Porque na essência do ser humano a gente é pecador. É pecador. E por mais que... E aí, gente, talvez fique uma crítica aí, mas vamos lá. Às vezes a gente se equivoca ao olhar uma pessoa e falar assim, nossa, mas esse é tão bom, né? Ajuda as pessoas, né? Tá assim, sempre um santo, uma santa, né? Tá sempre fazendo bem, ajudando, tal, não tem muito, mas ajuda. Eu já ouvi muito disso, sabe? E aí eu falo, não, esse aí foi pro céu, né? Esse aí tá garantido. A bem da verdade, gente, é que assim, sem Jesus ninguém está garantido. Ninguém está garantido. Né? A gente pode ter uma aparência de coisa boa, de gente boa, de gente honesta e tudo mais. Mas lá no coração, aquele lado que ninguém mostra e que só Deus sabe, lá Deus sabe realmente quem nós somos. Então, a gente pode até mostrar uma imagem, né, super positiva para as pessoas. Mas no coração Deus sabe quem nós somos. E é por isso que não existe salvação sem Jesus. Como a gente vê aqui, ó. Não, aqui está Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro. Nenhum. É uma frase que não dá para contrariar. Está clara, está objetiva. Não tem salvação em nenhum outro. Nem outro Deus, nem outra pessoa. Salvação mesmo, como a Bíblia diz, só em Jesus. Por quê? Por que, Marquinhos? Olha só, debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os mortos pelo qual importa que sejamos salvos. Então, nesse aspecto aqui, fica claro que além de Jesus não tem salvação. A gente pode, né, achar que não, pessoas se salvam. Não. Eu acho que não. Na minha convicção aqui das Escrituras, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai até o Pai senão por Ele. Não é verdade? Quando a gente pula desse versículo aqui para João 3,16, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é o centro desse processo de salvação que Deus, lá na eternidade, planejou. Não dá para ter salvação sem passar por Jesus. Tá? Sem Jesus, a gente pode ter religiões aí muito interessantes. Algumas até inspiradoras, por que não dizer? Mas salvação mesmo, só em Jesus. Isso é sério, né? É sério. Hoje em dia, esse é o tipo de coisa que já gera cancelamento, né? Você fala assim, ó, só Jesus salva, já virou cancelado, fake news. Já, né? Já acontece de tudo, mas é como nós cremos.
Eu vou falar uma coisa para vocês a respeito disso aqui, tá? Eu creio que é através de Jesus, tá? Talvez uma outra pessoa que não crê vai ficar incomodado. Não, imagina. Está dizendo que eu estou perdendo meu tempo? Mas eu vou dizer o seguinte, tá? Você acredita nisso aqui? Não. Então por que você está incomodado? É simples assim. Se você discorda disso aqui, não precisa ficar incomodado. Né? É igual eu falar assim, não, azul é a cor mais bonita. Não, eu prefiro o preto. Bom, fique com o seu preto que eu fico com o meu azul, qual o problema? Né? Porque no final das contas, né, todo mundo vai descobrir a verdade. Não é? Não é? Quando a gente morrer, a gente vai descobrir a verdade. Aí a pergunta que eu faço é, será que eu quero correr risco de descobrir que esta aqui era a verdade e eu achando que tinha outra? Tarde demais, né, Val? Tarde demais. Né? E se Jesus, né, exigisse uma coisa assim, extremamente absurda, você poderia até dizer, né, puxa vida, que religião doida é essa, né? Pede, sei lá, Jesus pedisse para cortar o dedo, ou o braço, furar os olhos, cortar a língua, né? Para ser salvo você tem que fazer essas loucuras. Aí você poderia imaginar, nossa, é meio absurdo essa religião, né? Faz umas coisas meio doidas. Mas ele só ensina você a crer em Deus como Pai. Né? Que veneno que tem nessas coisas? Nenhum, né? E mais, não é só isso, não é só ser o fundamento da salvação. Tem outra coisa aqui que Jesus ensina que é, né, fundamental. Cristo modela a nossa vida. E eu vou sentar aqui um pouquinho para a gente ler junto, porque o texto é longo. Né? Olha só. Isso está onde? 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 até o 25. Porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas. Não se entregar para elas, mas suportar. Porque a bem da verdade, ninguém é feliz 100% das vezes, é. Você acorda às vezes achando, puxa, hoje eu não sei se eu estou bem. Né? Ou não? Às vezes a gente acorda meio de mau humor, acorda preocupado, acorda ansioso. Mas é agradável a Deus que alguém suporte tristezas. Deixa eu ver se eu consigo alternar aqui, ó, colocar um ponteiro. Porque colocando um ponteiro fica mais fácil de acompanhar onde a gente está lendo, né? Sofrendo injustamente, né? Quem nunca sofreu injustamente? Assim, falaram uma coisa que não era verdade, fizeram uma coisa desnecessária. Quem nunca sofreu injustamente por motivo da sua consciência para com Deus? Aqui está dizendo o seguinte, quem nunca sofreu por crer em Jesus, por entregar a sua vida para Ele, por resistir à tentação, né? Enquanto está todo mundo fazendo errado, né? Alguém está dizendo, você é trouxa, meu. Todo mundo faz isso aí, todo mundo se suja, se lambuza, e você querendo ser muito santinho, né? Deixa de ser bobo. Quem nunca, né? Foi criticado pelas suas convicções espirituais. Né? Pois que glória há, olha só, continuando, que glória há se pecando e sendo castigado por isso, vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos.
quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Então, com Cristo, a gente tem um modelo de vida. Alguém para imitar. Alguém digno, né, de ser imitado. Então, quando Paulo fala, né, sejam os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, então, em última instância, Paulo está falando, ó, o que vocês estão imitando é porque eu estou imitando Cristo. Então, está todo mundo imitando Cristo aqui, no final das contas. Então, em Cristo, a gente tem o modelo de vida redimida, transformada, liberta que nós precisamos seguir. E a gente tem, né, isso muito claro na forma como ele viveu todo o tempo que ele esteve aqui conosco, nesse planetinha azul chamado Terra, que nós demos o nome, né, inclusive. Então, se ele é o fundamento, além de ser o fundamento, ele é o exemplo de vida que nós precisamos seguir. Então, conecta com aquilo que eu estava falando agora há pouco com vocês. Que mal tem, né? Se Jesus viesse aqui para pedir uma coisa meio absurda para a gente, né? Corta a sua língua, fura seus olhos, né? Você poderia até dizer, não, isso aqui é meio exagerado. Mas vamos pensar no padrão que ele ensinou, né? Um padrão de justiça, de retidão, de amor, de respeito. E em Jesus a gente tem tudo aquilo que é o ideal para uma pessoa viver. O ideal. Então, com ele a gente tem tudo aquilo que a gente precisa. O que a gente precisa agora é só imitar. Porque se a gente olhar tudo que Jesus passou, suportou e venceu, a gente tem certeza que, no nosso caso, nós também podemos suportar e vencer. É só querer. É só querer. Se a gente quer, a gente consegue. Se a gente não quer, a gente falha. E para falhar é fácil. É simplesmente fazer o contrário disso tudo. Né? Um exemplo, né? Quando Jesus estava no meio do seu ministério, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, né, foram atrás dele porque achavam que Jesus estava meio fora do eixo, né? E falaram para Jesus, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele falou, olha, mas a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai, né? Porque ele tinha um foco, né? Ele não podia se distrair com coisas, né, fora do que Deus estava propondo para ele. E é muito curioso, porque por mais que pareça assim, nossa, Jesus deu uma esnobada na sua própria família, que não sei o que, né? Mas depois que Jesus ressuscita, a família de Jesus acaba se convertendo também. Tanto que Tiago, que escreveu a epístola de Tiago, é irmão de Jesus. Judas, que escreveu a carta de Judas, também é irmão de Jesus. Então, os irmãos de Jesus também foram transformados por isso. Então, você vê que a obra de Jesus era completa. A gente só precisa copiar, imitar, que dá tudo certo, né, Val? Só que não é fácil. Por que não é fácil? Porque enquanto de um lado nós queremos imitar Jesus, do outro tem a nossa carne dizendo que não precisa ser assim. Não precisa ser tanto. Não precisa exagerar também, né?
E aí a carne fica dizendo para você que não precisa, e o Espírito dizendo, precisa, tem que fazer. Tem que fazer. Mas não acaba aí, né? A gente continuar, vamos lá? Cristo, além disso tudo, ele é o mediador. Olha só. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus, único. E um só mediador entre Deus e a humanidade. Então, entre o ser humano e Deus, só tem uma pessoa aqui no meio. Cristo Jesus, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Entre o homem e Deus, o único mediador que existe aqui no meio é Jesus. Não tem outro. E colocar outro aqui no meio está errado. Está errado. Tá? Porque as Escrituras deixam bem claro que só Jesus é o mediador entre você e Deus. E a gente pode fazer um monte de coisa no meio do caminho, não pode? Pode. Mas entre você e Deus só tem Jesus, não pode ter outro. Então, quando a gente olha a pessoa do Filho, a gente precisa entender que com o Filho nós conhecemos o Pai, porque tudo que nós precisamos saber, e talvez não é tudo que nós conseguimos entender, porque a gente não consegue entender tudo, né? Está ali em Jesus, porque é Ele que nos revelou. Em Jesus a gente tem o fundamento da nossa salvação. Então, na cruz, Ele garante essa salvação para nós. Está garantida a salvação. Porque a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição é tudo aquilo que a gente precisa para ter certeza de que eu não preciso fazer mais nada para me salvar. Porque Ele já fez todo o necessário, agora eu só preciso acreditar. Além de acreditar, eu também preciso viver como Ele viveu, seguindo o padrão, né, que Ele deixou para nós. E na minha relação com o Pai, eu não tenho que colocar nenhum outro intermediário que não seja Cristo. Só Ele. Só Ele. Né? Então, se você pensar que tudo que você pede ao Pai em nome de Jesus, e o Pai responde para você, porque Jesus, né, é o mediador. Isso te dá segurança de que você não precisa sair pedindo para qualquer um. Você pode pedir direto. Você não precisa de intermediário. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Não precisa de ninguém no meio do caminho. Não preciso orar para ninguém. Ora direto para Deus. Pede direto para Ele. Tá? Jesus, que é esse mediador, Ele vai estar ali, mediando a tua necessidade. Não realmente precisa, realmente faz diferença. Ou não precisa, tem coisa melhor para dar. Tem um monte de coisa ali. Mas olhando para Cristo, olhando para o Filho, e claro que Jesus é muito além do que essas 4, né, frases que nós colocamos aqui. Né? A obra de Cristo ela é imensa. Mas como aqui a gente está estudando no aspecto da Trindade, né, esse é um papel fundamental que o Filho tem, né, com as nossas vidas nesse âmbito da Trindade. Né? Revelar o Pai, ser o fundamento da nossa salvação, fundamental, né? Modelo de vida redimida que nós precisamos ter e viver, e ser o mediador. Daria para colocar ainda um monte de outras coisas aqui, porque não para só nesses 4. Mas eu queria trazer esses 4 como destaque, porque
né? Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida, né? E se a gente quiser ter uma vida digna, a gente precisa imitar aquilo que ele deixou para nós, né? Então, que é o versículo que nós lemos aqui, ó. Né? Tudo está aí, ó. Deixa eu trocar para cá. Tudo está aí, ó. Quando insultado, versículo 23 ali, ó. Quando insultado, o que ele fazia? Xingava de volta, né, Marquinhos? Né? Não revidava com insulto. Não pagava o mal com o mal, né? Quando maltratado, não fazia ameaças. Não vejo a hora de me vingar daquele cidadão, vou pagar na mesma moeda. Mas ele entregava aquele que julga retamente, ele deixava nas mãos do Senhor, né? Deixava, Senhor, faz aí o que o Senhor tiver que fazer, porque só o Senhor é Deus, né? Só o Senhor é justo e tudo mais. Então, tem coisa melhor do que isso? Não. Mas na prática, as pessoas elas não querem isso, né? Porque assim, vamos ser bem honestos, né? Se nós nos desafiarmos, assim, ó, eu vou andar do jeito que Cristo andou, eu vou dizer para você vai ter problema. Por quê? Porque você vai incomodar. Você vai incomodar. Por que vocês acham que as pessoas insultavam Jesus? Porque incomodava. Né? Se você está num ambiente onde está todo mundo errado e só você é o certo, o que as pessoas fazem? O que as pessoas fazem, Marquinhos? Te provocam. Porque elas ficam incomodadas com o fato de só você ser o certo. Só você ser o errado. O certo, todo mundo errado. Então, quando a gente quer andar do jeito que Cristo andou, a gente vai ter problema. E agora fica a dúvida, né? O que nós queremos? Nós queremos agradar os homens ou queremos agradar a Deus? Se ele, sendo Deus, foi insultado, foi maltratado, né, sofria ameaças, conosco também não vai ser diferente. Mas aí fica a dúvida, né? Quem que eu quero agradar? Eu quero agradar as pessoas ou eu quero agradar a Deus? Porque se eu quero agradar a Deus, eu preciso estar preparado, saber que, olha, as pessoas vão insultar, vão maltratar, vão inventar história, vão, né, tentar te prejudicar. Porque é luz contra trevas, não tem jeito. Né? Só que nós temos que continuar sendo luz e ponto final. E que a nossa luz não se apague aí diante dos homens, né? Porque quando a gente deixa de andar nesse modelo de vida, a gente fica igual às pessoas que estão lá fora. E a palavra do Senhor nos exorta a ter uma diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Certo, Marquinhos? Terminamos por aqui. Semana que vem, então, a gente fala da nossa relação com o Pai. Já começamos aqui na reta final, né, da nossa trajetória sobre Trindade. Tá? Então lembra, o Espírito Santo tem um papel de unir, de santificar. Né? Jesus tem um papel de ser mediador, fundamento da salvação, revelar o Pai para nós. E semana que vem a gente vai falar então do Pai.